Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais uma aula nossa, uma videoaula, né? E nessa videoaula a gente vai tratar sobre Instruction List, né? Ou simplesmente lista de instruções, né? É mais uma linguagem de programação prevista na IEC 611313, né? E que também está prevista no curso de vocês. Então vamos aprender um pouquinho sobre ela. Então algumas características delas, né? Primeira questão é que ela se assemelha muito ao Assembly, né? Para quem talvez já fez algum curso de programação, já conhece um pouquinho de microcontroladores, né? Já deve ter estudado um pouquinho sobre Assembly, né? Assembly é aquela linguagem de programação de máquina, né? A linguagem que a gente diz que é de mais baixo nível possível, mais próximo do processador você está. Então essa tipo de linguagem, né? Ela tem algumas características particulares, né? E uma delas é que ela é ideal para programas pequenos, né? Programas grandes fica inviável de se trabalhar com ela, né? Ela é para CLPs de menor porte, né? CLPs de maiores portes também é mais difícil de trabalhar com ela. Utiliza um acumulador como forma de guardar os valores, né? Esse acumulador acaba sendo uma posição de memória, né? Onde que os valores vão sendo guardados ali momentaneamente e sendo reutilizados dentro do processo de execução do programa, né? E uma das principais características dela é que ela é uma linguagem de difícil programação. Ela não é tão fácil como o Ladder ou como outros tipos de linguagem, né? É uma linguagem que realmente ela é um pouco mais difícil de se programar, né? Aqui ao lado a gente tem até um exemplo desta linguagem, né? E no final das contas acaba se utilizando essa linguagem aqui quando você precisa executar um programa de forma muito rápida. Então você tem um programa pequeno que precisa ser executado de forma muito rápida. Então se opta por essa linguagem em função de que você está programando diretamente no processador, ou praticamente no processador, né? O que acaba facilitando então o desenvolvimento do programa e ganhando um pouco em agilidade nesse sentido. Ok? Vamos a alguns exemplos então aqui para a gente poder visualizar um pouquinho melhor o funcionamento dela. Antes dos exemplos ainda eu quero mostrar aqui para vocês alguns operandos que nós temos. Não são só esses, existem mais operandos, né? Mas a gente vai focar naqueles principais, né? Então o primeiro operando que aparece aqui é o LD, né? O LD é aquele operando principal que ele carrega o operando para o acumulador, que nem eu disse há pouco, né? Ela trabalha com um operador que é uma posição de memória onde ela guarda os resultados, né? Então o LD faz isso, né? Depois nós temos o ST, né, que armazena o conteúdo, né, um set, né? Depois nós temos mais um set que leva para o valor lógico 1, um R de reset, né, que leva para o valor lógico 0. Depois nós temos AND, né, a AND booleana, né, OR, XOR, né, ADD, que é soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Basicamente aqueles blocos primários assim, né? GT maior que, GE maior ou igual a que, LT menor que, LE menor ou igual, né? Um jump, né? Um jump é um pulo, né? Você desvia alguma coisa, né? O call, que executa uma função, né? Quando você quer usar um tom, por exemplo, um TOF, ou alguma função em específico que o teu CLP implemente, que ele tem essa possibilidade, você vai usar o call, né? E o RET, que é para retornar para uma função. Bem? Além disso, nós temos também os modificadores, né, que é o C, operador condicional, o N, que é o negado, né, o N de negação, né, e o abre parênteses ali, que é uma operação adiada, quando você quer adiar uma operação. Ok? Então esses são os operandos principais aí que a gente tem à disposição. Além desses existem outros também, mas esses são aqueles que a gente acaba mais utilizando, né? Então agora vamos para alguns exemplos aqui. Esse primeiro exemplo aqui, então, é o seguinte, né? Para implementar um programa na linguagem de lista de instruções, né? Que acende a lâmpada L sempre que a chave CH fechar, né? E comparar com o programa em Ladder. Então aqui embaixo nós temos o Ladder, que você já conhece, né? Nós temos uma chave CH aqui. Quando fechar essa chave CH, ele vai ligar essa lâmpada. Muito simples o programa aqui em Ladder, né? Fácil de entender. Bom, como é que isso é feito então em IL, né? Nós temos aqui o LD, né, que vai carregar esse
essa entrada, esse operando, né, para o meu acumulador e vai ficar analisando ele. Então ele carrega para essa posição de memória e fica monitorando ele. Quando ele fechar, o que ele faz? Ele faz um set, né? Ele vai dar um set no L. Então carrega para a memória para poder monitorar. Quando fechar, dá um set no L. Quando for verdadeiro, né? Ele sempre fica analisando se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Quando for verdadeiro, ele vai adiante, né? Verdadeiro, dá um set no L. Bem tranquilo, sem muitos mistérios. Aqui nós já temos um outro exemplo, o exemplo 2, né? Que ele diz o seguinte, ó, implemente a função lógica L igual a I, né? Vezes, né? I1 vezes I2 vezes I3, né? Esse vezes aqui, lembrando, né? Que o que significa o vezes, né? Significa que eles estão em série, né? Se fosse o mais aqui, eles estariam em paralelo. Mas como é o vezes, eles estão em série, né? Então, I1 insere com I2, insere com I3. Quando isso tudo for verdadeiro, aciona o L, que é o que está aqui. I1, I2, I3 insere. Quando tudo for verdadeiro, fecha no L. Se fechar I1, fechar I2, fechar I3, ele acende o L. Então, o que ele faz aqui? Ele faz o seguinte, ele carrega o I1, né, para a posição de memória e fica analisando ele. Fica analisando. Quando ele for verdadeiro, ele vai fazer a próxima instrução. Ele faz um AND com o I2. Quando isso for verdadeiro, ele vai fazer um AND com o I3. E quando isso for verdadeiro, ele vai dar um set no L. Vai ligar a lâmpada, né? Então ele sempre carrega e fica analisando. Carrega, fica analisando. Quando verdadeiro, ele vai adiante. Beleza? Também sem muitos mistérios aqui, né? O nosso próximo exemplo, então, que é o exemplo 3, né? Ele diz o seguinte, ó, faça um programa na linguagem de lista de instruções que corresponda a um contato I1, normalmente aberto, conectado em paralelo com o contato I2. E esse I2, então, normalmente fechado. E um contato I3, né, que também é normalmente fechado, que está em série com o I1 e o I2. Conectando a esse esquema está uma bobina L do tipo 7, então lá no final, né? Então, o que nós temos aqui? Novamente, né? Como ele está em paralelo, não é uma AND, é uma OR, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o I1 para uma posição de memória e vai ficar analisando. Quando este I1 for verdadeiro, ele vai vir para a próxima instrução. Daí aqui está dizendo uma OR N. Por que esse N aqui? Porque o I2 é negado, né? Então, faz uma OR negada com o I2. Então, esse I1 faz uma OR ligada com o I2, né? Quando isso for verdadeiro, ele vem para a próxima, que é uma AND negada, né? Por que negada? Porque o I3 aqui é negada. Então, quando isso for verdadeiro, faça uma AND negada com o I3, né? E quando isso for verdadeiro, você me dá um set no L, né? S no L, né? Ou seja, coloca o valor 1 no L, né? Porque aqui, como é só um set, né? Tá setando, né? Então é só o S, né? S no L, set no L, beleza? Então, se eu fechar o I1 aqui, né? Ele vai fazer uma OR negada aqui com o I2 e aqui estando desligado, então vai passar a energia, né? E vai fechar aqui o meu sinaleiro, aqui a minha saída L, né? Caso o I2 seja desligado, por exemplo, ele vai abrir aqui, né? Vai abrir, né? Então, o I2 aqui ele está sempre ligado, né? E só se ele for desligado é que ele vai abrir, ele está negado, né? E o I3 aqui também, ok? Então, bem simples também. Mas vejam que são programas sempre pequenos, não são programas grandes, são pequenos programas com execução extremamente rápida, né? Ele não é um tipo de programação para grandes programas, né? Vamos mais um exemplo aqui. Aqui nós já estamos usando um bloco de função. Então, faça um programa em Instruct-to-Ladder utilizando o bloco tom, né? O tom, lembrando o que é o tom, né? É aquele bloco, então, que ele vai fazer uma contagem até um certo valor. Passado aquele valor, ele aciona a saída, que conta até 20 segundos, né? E aciona uma saída, né? Aqui eu até diminui o tempo para 5 segundos, né?
para ficar um pouco mais rápido, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um call, né? Por que o call aqui, né? Porque se vocês lembrarem lá no início, né, das instruções, o call é o que chama um bloco de função. Ó, vamos voltar lá. Ó, o call, né, ele executa um bloco de funções. Call, bloco de funções. Então, eu estou usando o call aqui, usando o call aqui para que ele feche, né, para que ele chame esse bloco de instruções, o T1. Quem é que é o T1? Eu chamei de T1 o meu tom. O nome do meu tom aqui no meu caso é T1. Né? O bloco tom ele tem uma entrada, né? Tem um IN aqui, né? E ele também tem uma outra entrada que é o meu tempo. Né? E depois a saída dele que é o meu Q aqui. Então, na entrada IN, ó, na entrada IN eu estou dizendo para ele que ele é para entrar com a entrada lógica, né? A entrada lógica 01. Né? E na questão do tempo, que é o no PT, que é outra entrada dele, que vocês podem ver aqui, ó, né? Ele é para contar até 5 segundos. T, 5 segundos. Então, chama o bloco tom com esta entrada aqui, que ele vai habilitar por essa entrada, né? E vai contar até 5 segundos. Quando isso aqui for verdadeiro, ou seja, ele chamou o bloco, essa entrada for verdadeira, ele contou até 5, então foi verdadeiro, ele vai para a próxima. Né? O que é essa próxima aqui? Ele vai carregar o resultado, né? Carregar o resultado do meu tom, que é o meu T1 aqui, né? Que está na memória Q. Então, ele vai carregar esse valor aqui. Quando isso aqui for verdadeiro, ele vai me dar um set lá na minha saída Q, saída bit x 1.0. Né? Então, chama o bloco, executa o bloco, quando essa saída for verdadeira, ele aciona lá a minha saída. Tá bem? Então é desta forma que funciona o IL, né? Instruction Let. Ok, pessoal? Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.